Olá, gente, tudo bem? Sou Jorge Puente. Bem-vindos ao mundo da magia da transformação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o bem e o mal e como a presença à nossa volta da Matrix distorce a nossa percepção e nos deixa sem saber muito bem quando estamos em presença de um ou quando estamos em presença do outro. Me acompanhem que o tema hoje é um pouquinho mais denso, mas é bem interessante. Eu vou usar, para explicar este tema, um pouco de ficção e um pouco de livros de história ou livros sagrados, se queremos chamar assim. Tá bem? Então, vamos começar. Se eu perguntar para qualquer pessoa o que é o bem, o que é o mal, vou ter uma série de respostas mais ou menos assim no estilo: o bem é aquilo que nos deixa felizes, alegres, etc. O mal é aquilo que é maldade, é violência, etc. Tá bem? Em primeira instância parece que é fácil definir quem que é o bem, quem que é o mal. E claro, se a gente assistir toda a nossa enorme produção de filmes ou livros, que temos por aí, lemos histórias ao longo dos tempos, né? Desde a Ilíada de Homero, até romances modernos, fica claro quem são os heróis, né? No romance sempre fica muito claro quem que é o herói. O herói sempre revestido de características nobres, puras, etc. Os inimigos sempre são os vilões, né? Enfim, agora, quando a gente começa a analisar com um pouco mais de profundidade o tema, a gente vê que não é tão simples. Nem sempre os heróis são nobres e puros, e nem sempre os vilões são horríveis e malignos. Então, o que está acontecendo aqui? Bom, vamos primeiro definir uma coisa muito importante. Nós estamos neste momento sob o efeito da famosa Matrix, uma camada de programação montada sobre a matriz divina e que nos empurra para uma visão da realidade dicotômica, ou seja, separada em dois bandos opostos e irreconciliáveis, né? E violenta. Estamos numa realidade de depredação. Lembre-se que já falamos disso no podcast anterior. A Matrix é uma realidade onde o mais forte manda, uma realidade de depredação, onde se você está por cima, você está mandando, se você está por baixo, você tem que estar obedecendo. Bem, quem está em cima come ao que está abaixo, e temos então uma realidade extremamente violenta à nossa volta. Isso é permanente, está em todas partes. A gente sobre isso coloca assim, camadas e camadas de moralidade, de amor, etc. E não podemos esquecer que a Matrix está montada sobre o que é realmente a realidade, que seria a matriz divina. A matriz divina segue as regras universais e, portanto, na matriz divina sim impera a lógica, o amor, a tranquilidade. Tanto que não é que a gente esteja o tempo inteiro na Matrix. Alguns mais que outros, né? Mas a gente sempre está com um pé na matriz divina porque essa é a nossa natureza, a nossa essência. A Matrix é um programa pirata colocado no meio que nubla, que assim deixa escurecida a nossa mente. Ele captura o nosso mental através do cérebro reptiliano, e nos obriga a manter uma atitude combativa o tempo inteiro. Naturalmente, se estou numa atitude combativa, eu tenho uma mentalidade violenta, agressiva, e tenho que estar sempre buscando um inimigo, né? Isso que é a Matrix. Muito bem. Depois, em algum momento, podemos, em outros podcasts, discutir as leis da Matrix. Tá? São 7 leis muito claras versus as leis da matriz divina, que também são 7 leis muito claras. Né? Quando nós estamos na Matrix, então, e a gente começa a analisar as coisas, o conceito de bem e mal começa a não ficar tão claro. Porque vamos supor, se o bem está alinhado com o amor, com a beleza, com a bondade, então, como é que alguns heróis, aliás, a maior parte dos nossos heróis, matam a torto e direito? Então, vamos começar com algumas coisas que, se a gente para e pensa um pouco, não fecha muito bem o nosso conceito de bem ou mal. Então,
vamos para um pouco de ficção. Lembre-se sempre que a ficção é a forma como as ideias, a programação é passada para nós. Tá bom? Tem um universo particular que foi criado a partir de 1977, que é Star Wars, Guerra nas Estrelas. Tá vendo? Começou com o filme Star Wars em 77 e hoje é um universo gigantesco, com 9 filmes canônicos, mais vários seriados, Rebels, Bad Batch, Clone Wars, também mais uma quantidade enorme de cómics, videogames, etc. Grande parte deles canônicos, ou seja, tomados como canon, como coisa aceita pelo, assim, não feita por fãs, feita realmente pelos criadores, ok? E os nossos heróis em Star Wars, naturalmente, são os Cavaleiros Jedi, também. Sábios, nobres, lutam com umas espadas muito fashion, né? Sabres de luz, e enfrentam os vilões que são os senhores Sith, os Lords Sith, que aparecem em Star Wars. Basicamente são o Imperador, né? Darth Vader na parte central, né? Nos primeiros filmes, Darth Maul e outros tipo o Conde Dooku nas prequelas e Kylo Ren nas sequelas, né? Ok, os Sith são todos vilões, são feios, vestem de preto e usam sabres vermelhos, também muito fashion. Também, os Jedi usam sabres multicoloridos, cada cor tem um motivo diferente, não é? Que cada um deu uma telha, na telha dele e pintou o sabre de uma cor diferente. Também não, é que cada estilo e cada função que os Jedi têm, o sabre tem uma cor diferente. Também. Ok, então, eles se enfrentam. Agora, a partir de um certo momento, no universo de Star Wars, começa a aparecer uma série de análises mais aprofundadas. Claro, temos 40 anos de Star Wars, né? Então, obviamente, a esta altura do campeonato, as pessoas já começaram a analisar. Como é um trabalho muito bem feito, são 40 anos, né? A gente começou a analisar quem são os verdadeiros heróis e quem são os verdadeiros vilões. Aí. E tem várias análises sobre o comportamento dos Cavaleiros Jedi. E quando a gente começa a analisar os Jedi, vê que tem alguns pequenos problemas com eles também. Primeiro que os Jedi são uma ordem que está a serviço de um governo. Então, se o governo manda eles reprimir alguma coisa, eles vão e reprimem. Não importa se as pessoas têm razão ou não. Eles são um poder público, são uma força, tipo uma polícia intergaláctica. Embora eles sejam uma ordem meio que separada, eles seguem as ordens do governo. Então, se o governo da república fala, vai em tal lugar e reprime tal rebelião, eles fazem isso. Que é o que acontece nas guerras clônicas, né? Então, os Jedi são heróis para aqueles que estão de acordo com o governo da república. Mas para quem tem desacordo, os Jedi são uma força repressora muito temida, porque um só Cavaleiro Jedi é capaz de destruir um exército. São caras extremamente bem treinados e assassinos perfeitos. Bem, a Ordem Jedi tem várias coisas que seriam consideradas claramente fascistas, como, por exemplo, pegar as crianças que têm poderes e colocar dentro da ordem, porque eles partem da base que, se não, vão ser pegos pelo lado escuro, pelos Sith, né? Então, se o filho de vocês tem poderes, os Jedi pegam. E depois, claro, tem análise falando que não, que se a criança, se os pais não quiserem entregar, os Jedi entenderiam nada. Ou seja, essa análise simplesmente dentro da pessoa que admira. Ai, que lindo. Não, não. Dentro de uma estrutura real, se eu tenho uma pessoa com poderes e eu não colocar ao meu serviço, o meu inimigo vai colocar ao serviço dele, então eu não posso permitir isso. Isso está claramente descrito num seriado fantástico chamado Babylon 5, que eu aconselho a todos vocês, onde o Psycorps, ele abduz virtualmente qualquer telepata e obriga a trabalhar dentro. Eles funcionam como uma espécie de polícia dentro da Terra. Isto é uma organização completamente fascista, terrível, e a base deles é não pode ter nenhum telepata livre, solto, porque pode se voltar contra as pessoas, porque o telepata tem um poder imenso, né?
Então ele é controlado pela ordem. Realmente no começo, ao longo de todo o arco de Babylon 5, o Psycorps é um órgão muito temido e muito odiado, né? Então isso é uma realidade. Então são coisas que quando a gente começa a analisar os Cavaleiros Jedi, a gente vê que não são tão puros e tão bons quanto a gente gostaria. Embora naturalmente tenha uma característica que os diferencia amplamente dos Sith, que vamos ver mais para frente. Eu vou passar para o seguinte exemplo. Poderíamos aqui ficar horas falando de Star Wars, tá? Principalmente porque também eu sou fã de Star Wars, então poderíamos ficar aqui. Mas vamos passar para o seguinte exemplo, que é um seriado novo da Netflix, que eu recomendo para vocês, que é 13, né? Que conta a história de Alexandra 13, uma detetive paranormal e maga, tá? Super badass, ela é tapa virada, que começa analisando uns assassinatos em Manila e termina, bom, enfrentando quase um genocídio mundial, né? Obviamente, quando a gente assiste 13, nós sabemos que 13 é a nossa heroína, por algumas características que também compartilha com Star Wars, que é que basicamente ela é muito bonita, né? E os guarda-costas dela também são muito bonitos, né? São dois semideuses, né? Enquanto que os vilões são bastante feios, né? Isso é uma coisa que sempre está em todos os filmes, né? Você vê como que são os heróis, basicamente são bastante bonitos, né? Claro que tem algumas exceções para isso, por exemplo, Mística em X-Men é muito bonita, né? E é, entre aspas, é dos vilões, né? Mas tudo bem. Vamos lá. 13 é extremamente violenta. Tá? O anime é violento, a personagem central é muito violenta. Ela mata sem a mínima dúvida, sem a mínima hesitação. Se ela tiver que matar, mata. Tenta negociar, tenta razoar, tudo bem. Mas se tiver que for o caso, ele vai. Pronto, vai e acabou o problema. Também. Então, como que ela é a nossa heroína? Porque fica claro que ela é a nossa heroína, né? Poderíamos continuar por aqui. Um terceiro exemplo que eu dou para analisar para vocês é, por exemplo, The Equalizer, O Protetor, que é um filme com Denzel Washington baseado num seriado da década de 80, que também a gente perde a conta de quantos caras o nosso herói mata ao longo do filme. Poderíamos ter um monte de filmes disso. Então, e eu falei para vocês que ia dar exemplos também utilizando livros históricos ou religiosos, né? Vamos usar o nosso Antigo Testamento. Como classificaríamos ao anjo que mata os primogênitos no Egito? Porque o Yahvé fala, olha, uma das coisas, o faraó não quer soltar o povo de Israel, então uma das famosas pragas é a morte dos primogênitos. Então temos um anjo, atenção, não é um demônio, é um anjo, que à noite mata todas as crianças. Ai que lindo, né? Super simpático. Esse é o bem. Bom, obviamente aí que entra, a nossa mente entra em parafuso. Por quê? Porque a gente pensa que o bem é bondade, amor, tá? E é. Então o que está acontecendo aqui? Bom, está acontecendo, gente, que estamos dentro da Matrix, de acordo? Dentro da Matrix, estamos dentro de um sistema de depredação. Nós estamos na frente entre predadores, presas, predadores, violência, confronto. A Matrix é um lugar terrível, dirigido pelas leis do esforço, do sofrimento e da violência. Ok, então dentro dessa estrutura, o que é o bem? O que é o mal? Porque dentro dessa estrutura que nós estamos. Dentro da Matrix, e aqui é bem importante, o bem representa a ordem e o mal representa o caos. Então fica muito claro que o bem, para manter a ordem, não está para nada limitado. Ele tem que manter a ordem. E ele vai utilizar os mesmos métodos que possivelmente o mal utilize, só que para manter um estado de ordem. Então, obviamente, quando os Jedi em Star Wars vão resolver um problema, no primeiro momento eles tentam negociar. Mas se a negociação não funciona, eles ativam os sabres de luz e vão para a briga. Também. Por quê? Porque eles estão protegendo uma ordem. Estão protegendo uma ordem, estão protegendo uma estrutura. Eles são limitados, eles têm limites à ação deles e seguem uma, digamos assim, uma hierarquia e ordens que levam a um bem comum, digamos assim. Também. A mesma coisa acontece com Alexandra 13.
durante todo o anime, e 13 não é só um anime, é um mangá, tá? É uma série de cómics muito interessantes. Aliás, não é um mangá, é uma série de cómics, não é um mangá, desculpa. É cómic, né? Muito interessantes, filipinos. Ela protege a ordem entre o mundo dos humanos e o mundo das criaturas não humanas. Então, como a interação entre os dois grupos pode ser complicada, a família 13 se ocupa de que a interação entre as duas facções seja equilibrada. Tá vendo? Então, ela representa a ordem, enquanto que os vilões aí do anime ou do cómic representam que impulsos individuais. Pessoas que não se adaptam à ordem e estão fora. E vão por conta. Eu faço o que eu quero, eu tenho poder e eu faço o que eu quero. Enquanto que do outro lado tem pessoas que têm poder, mas estão todas ordenadas, organizadas. Então, quando nós definimos o bem e o mal na Matrix, o único que estamos fazendo é indicando um grupo que protege a ordem de uma sociedade versus um grupo que protege só os interesses deles. Isso num primeiro momento. Se vocês vão ao Antigo Testamento e vocês pegam, por exemplo, os 10 mandamentos, que não só são 10, são um monte, né? Mas os 10 que são mais importantes, nós vemos que são mandamentos que eu de criança já falava para minha mãe, isto não tem nada de divino, isto é uma coisa social, né? É para manter ordem nas coisas, né? Claro, foram dados por Yahvé, mas, digamos, por lógica, é uma estrutura para manter uma sociedade funcionando. Por quê? Por exemplo, no momento que fala assim, não matarás. Não matarás quem? Não matarás o teu vizinho, não matarás a pessoa que está na tenda de frente. Estavam todos no acampamento, no deserto, né? Não podiam ter brigas entre eles. Então, Yahvé dá uma série de ordens. Não desejarás a mulher do teu próximo. Por quê? Bueno, você não vai pegar a mulher de um vizinho e estuprar ou pegar para você. Não, 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 não. Tá? Então, por quê? Porque senão ia dar briga e morte entre eles. Então, lá dentro, tem todas aquelas ordens. Quando esse povo vai para a guerra, quando eles invadem, entram na Terra Prometida, eles massacram sociedades inteiras. E aí sim, matam, estupram, pegam mulheres, qualquer coisa. Como era? Não era de não matarás? Não, não, não. Não matarás o teu vizinho. Não matarás aquele que é do teu mesmo grupo. Os outros você pode matar. Então, repara, é muito interessante isso que a gente não entende, porque a gente pensa que o bem é amor, é companheirismo, tolerância, vivimos todos em harmonia. Então, como que entra isso aí? Os nossos heróis podem matar? Claro, sempre tem justificativa. Eram inimigos horríveis, mas por que está matando? Não é que não matarás os do teu próprio grupo. Estamos dentro da Matrix. Temos inimigos. Os inimigos a gente faz qualquer coisa. Aqui dentro do grupo, não. Então, é que ordem. Sempre trabalhamos com esse conceito. Enquanto que o mal é o caos. São seres que fazem o que querem, não entram dentro de nenhuma disciplina, brigam entre eles, tanto que, por exemplo, no Star Wars, os Sith são tão perigosos que tem uma regra de dois, né? Um mestre e um discípulo. E o mestre dura até que o discípulo consiga matar. Ok? Obviamente, para manter uma sociedade funcionando, e isto que é importante, para manter uma sociedade funcionando, o mal não serve. Por isso que precisamos o bem. Porque o bem é aquilo que nos permite manter a sociedade funcionando dentro da Matrix. Dentro da matriz divina não precisamos nada disto, porque na matriz divina todo vai pela lógica, pelo fluxo. Então eu sei que se tem uma pessoa que é um antissocial, não pode formar parte da sociedade e pronto. E ele mesmo também entende isso. Ok? Mas na Matrix, como todos são criações mentais, fica muito difícil entender algumas coisas. Então, aí que termina acontecendo? Temos que definir um limite. Falar, olha, dentro deste limite, estamos no bem. Se você ultrapassar este limite, for fazer o que você quer, você já vai para o mal. E pronto. Claro que esse limite às vezes é muito nebuloso, mas é uma ideia. Basicamente, o que é o bem, de novo, na Matrix? Ordem. O que é o mal? Caos. E para manter a ordem, os seres que estão na ordem, que estão no bem, podem fazer qualquer coisa. Possivelmente vão fazer as mesmas coisas que fazem do outro lado, com menos coisas, com menos possibilidades. Naturalmente, estão muito mais restritos por ordenanças, leis, etc. Então, tem toda uma série de parâmetros que
deixam a convivência possível. Tá vendo? Mas no fundo, eles vão utilizar os mesmos métodos do outro lado. Isso que nos confunde. Para resumir agora este podcast. Quando nós formos trabalhar com, digamos assim, bem e mal, nós temos que saber se estamos trabalhando dentro da Matrix ou dentro da matriz divina. Dentro da matriz divina, o bem a gente já conhece, é amor, é tranquilidade, é beleza e alegria. E o mal é violência, maldade, destruição. Fica super fácil de reconhecer. Quando nós estamos dentro da Matrix, o bem é ordem e o mal é caos. Ok? É por isso que nós temos dentro da Matrix anjos que podem destruir, que podem matar. E são anjos, são Malakim, por exemplo. Quando nós trabalhamos com magia, nós temos no método Sefer HaRasim, que trabalhamos diretamente com os Malakim bíblicos, tá? Nós temos um acampamento inteiro dedicado à destruição, que é o segundo acampamento do primeiro firmamento, liderado pelo poderoso Tiagrah. Tá? Como que um acampamento dedicado à destruição? Sim, estamos dentro da Matrix. Se alguém sai de linha, tem que ser rapidamente colocado. Esses anjos fazem isso. Ok? Por isso que no começo dá um monte de coisas. Mas como? São anjos. São Malakim, de acordo? São mensageiros dos Elohim. Mas estão dentro da Matrix. E dentro da Matrix, a ordem tem que ser mantida. E nem sempre pode ser mantida por conversa. Então, em algum momento, eles puxam a espada e cortam a cabeça adequada. Então, fica muito fácil de entender quando a gente entende que está trabalhando em dois níveis. E que a Matrix é a nossa realidade primária neste momento. Claro que a Matrix está começando a colapsar agora, de acordo? Então, a tendência é, com o tempo, a gente vai estar mais na matriz divina e cada vez menos na Matrix. Tá? Mas, em um primeiro momento, se vocês querem operar com tranquilidade e saber o que é o bem e o mal, aí vocês já têm os conceitos. Repetimos para que fique claro. Na matriz divina, bem é o amor e a beleza. Mal é a violência e a maldade. Na Matrix, o bem é a ordem e o mal é o caos. Tá bem? Espero ter contribuído um pouco para vocês para poderem operar com maior eficiência dentro dos dois níveis da nossa realidade neste momento. E, bom, gente, como eu falo sempre, obrigado por estar aqui comigo, tá? Dividindo estes temas que vocês mesmos de vez em quando me trazem. Lembrem que eu sempre monto os podcasts e os vídeos sobre as perguntas de vocês. E se o Deus e a Deusa estão de acordo, a gente se encontra no nosso próximo podcast ou no nosso próximo vídeo. Tá bom? Um grande abraço a todos.